O impacto da pandemia aguçou o engenho e foi o mote para estes investigadores arrancarem com o projeto COVIS. Criaram um protótipo inovador que se serve de tecnologia de ponta e que permite medir os sinais vitais à distância, sem que haja contacto físico entre profissionais de saúde e doentes. Identificar do problema que é a medição, a monitorização dos sinais vitais em contexto da enfermaria e a necessidade que hoje em dia, no contexto pandémico, temos de manter e garantir o distanciamento social. Daí surgiu uma ideia, portanto, uma ideia que foi submetida a concurso, portanto, um concurso de financiamento, P2020, que foi financiada. As tecnologias existem, mas neste contexto de aplicação não eram utilizadas da forma que nós pretendemos utilizar. Portanto, estamos a falar aqui do desenvolvimento de um equipamento, que é um protótipo, que permite fazer a medição e a monitorização de sinais vitais sem fios, portanto, sem contacto, e permite-nos fazer essa medição de forma remota. Ao contrário dos aparelhos já existentes que necessitam de fios e de contacto direto com os pacientes, este dispositivo reúne um conjunto de sensores capazes de ler a temperatura, batimentos cardíacos e ritmo respiratório à distância de cerca de 1 metro do paciente. De seguida, o aparelho envia os dados para uma aplicação que permite aos profissionais de saúde avaliar continuamente o estado do doente. É composto por um dispositivo, que foi o que nós construímos, que tem várias tecnologias, portanto tem a tecnologia que permite medir a temperatura sem contacto com tecnologia de infravermelhos e depois usa a tecnologia de um radar, nós chamamos de um biorradar, que permite medir as pequenas variações de deslocação do peito e daí obter a taxa respiratória e cardíaca sem contacto. Posteriormente gera dados, indicadores, que são disponibilizados numa aplicação que tem uma interface gráfica que pode estar na enfermaria, onde tem o profissional de saúde a monitorizar as diferentes camas, ou pode ser disponibilizado numa aplicação móvel, no caso, por exemplo, de um tablet, que possa ser utilizado naquele contexto. De uma forma barata, portanto, baixo custo, permite-nos fazer a instalação, por exemplo, numa enfermaria em várias camas de um equipamento deste tipo e permite-nos fazer a recolha em tempo real. Portanto, essa recolha desses dados é depois processada e podem ser gerados aquilo que nós chamamos os alertas, né? Os alertas que permitem coadjuvar, portanto, ajudar o cuidador, portanto, o profissional de saúde, na gestão do seu trabalho. Portanto, não pretendemos, com este equipamento, portanto, não se trata de um equipamento médico, não pretendemos substituir os instrumentos médicos, pretendemos sim ajudar na gestão dos processos que estão associados aos cuidados médicos neste contexto. Pode ser num contexto de enfermaria, pode ser num contexto de um lar de terceira idade, por exemplo. O propósito é facilitar a ação médica e agir de forma preventiva para controlar e mitigar possíveis doenças ainda numa fase inicial, tornando a recuperação mais segura em tempos de pandemia. Para já o projeto está em processo de validação. Para isso, os investigadores estão a recorrer aos dispositivos atualmente existentes no mercado para comparar e certificar a sua eficácia. O próximo passo é poder instalar este aparelho em camas hospitalares. Tivemos uma fase prévia de validação tecnológica, em que os equipamentos foram desenvolvidos, testados e utilizados de forma laboratorial em laboratório, sem utilizadores, e agora estamos numa fase hoje, inclusive, são os testes que nós chamamos a etapa de validação. E essa etapa de validação consiste na utilização, na recolha de dados com o equipamento que construímos, em comparação com aquilo que são as técnicas tradicionais, os instrumentos de referência. Para isso temos aqui também uma câmara de referência térmica, um instrumento de medida, que nos permite, ao mesmo tempo que utilizamos o nosso equipamento, fazer a medição da temperatura da cabeça do indivíduo, para depois podermos comparar e ter resultados, nas múltiplos ensaios e experiências que fazemos. Ao mesmo tempo temos um instrumento médico que nos permite medir a taxa cardiorrespiratória de forma convencional, que é aquele equipamento que vocês veem ali que tem os elétrodos e os fios. O que nós pretendemos é gerar um relatório que nos permita, tendo em conta uma abordagem com esse relatório aos profissionais de saúde, mostrar do ponto de vista mais quantitativo aquilo que foram os resultados que tivemos, para eles próprios nos ajudarem a incorporar novas funcionalidades e melhorias naquilo que é o protótipo
com o objetivo de eventualmente chegarmos àquilo que é um produto no mercado. O projeto Covis está a ser desenvolvido na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico de Viana do Castelo e resulta de uma parceria com o Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, o Instituto de Telecomunicações de Aveiro e a empresa Wavecom.